Bom dia, gente. Bom dia, Pedro, querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia. Aí, gente, muita luz. Imagina, hein? Olha um banho de luz em cima de você. Tá vendo? Não, tem que ver sim. Olha pra cima. Isso. Olhando. Agora vê o banho de luz que desce. Não foi agora, não. Essa luz desce o tempo todo. Você que não presta atenção, viu? Ah, é? É. É só você se conectar, só você lembrar, pensar, então você percebe. Você abre portal quando pensa. Pensamento é força criadora. A luz está descendo o tempo todo. Se você pudesse imaginar, assim, as pessoas andando na rua, né? E umas com uma aura negra, assim, que a luz branca que continua batendo ali não entra. E outras que estão de sentimento gostoso, de amor e perdão, aquela luz entra na aura das pessoas, assim, então, ó. a que estão de aura negra tá com guarda-chuva. Ela tá com guarda-chuva negro, Tá com assim. guarda-chuva que é uma proteção negativa. Pior, Lu, quando eu falo assim, né, a aura negra, a pessoa pensa que ela é do mal, que eu tô falando. Não, basta você estar triste, magoado, com raiva, com medo, você fica com a aura negra. E essa luz aí, ela bate e não entra. E reflete. Não entra. Fica um escudo negro ali, né? Então, a melhor coisa é você relaxar, praticar meditação. Gente, me perguntaram hoje o que é a paralisia. Vamos falar de paralisia. Não importa que tipo de paralisia, pode ser paralisia facial, porque a linguagem do corpo, ela pode explicar com profundidade, pegando a fisiologia e mostrando como funciona na parte psíquica, a parte do corpo que está ali paralisando, se é nervo, sistema nervoso central, se é músculo e tal. Mas a linguagem do corpo, a própria palavra linguagem do corpo, ela é simples. Eu coloquei essa palavra linguagem do corpo para ficar simples. Porque se eu tivesse que explicar na rádio com profundidade, ia ficar entediante a coisa. Então, assim, todo tipo de paralisia, seja ela qual for, significa um momento de Marte. Eu vou explicar, calma aí. Quando uma pessoa, ela tem um golpe, vamos primeiro falar de adultos, acima de 15 anos de idade, tá? Todas as pessoas acima de 15 anos de idade, depois eu falo das crianças. Todas as pessoas que não estão esperando uma traição, uma morte, um golpe, um susto, uma perda, uma frustração violenta, ela não está acostumada a esse tipo de coisa. Ou é algo que ela jamais espera acontecer com ela, com uma determinada pessoa, ou uma situação. Quando ela passa por essa situação, o que acontece? Ela trava, ela não tem atitude. Ela não sabe nem o que pensar. Ela não tem nem elaboração dos sentimentos, porque ela não se dá, ela fica num nível de ansiedade, ou de susto, ou de trava tão grande, que ela não consegue perceber as emoções, racionalizar, tentar pensar e entender. Então, quando embola tudo no inconsciente da pessoa e na consciência, vem uma paralisia. Há muitos anos atrás, uma amiga minha teve paralisia facial, do lado esquerdo do rosto. Ficou tudo tortinho assim do lado esquerdo, que contraiu. E os médicos disseram que não teria mais jeito, né? E que aquilo ficaria assim, mesmo fazendo os exercícios, massagens, remédios, fisioterapia, continuou a boquinha torta pro lado esquerdo. Na verdade, ela ficou sabendo, por uma amiga distante, que o marido dela, que tinha ido viajar a trabalho, se encontrou com a ex dele. Ela que não podia dizer nada, porque ela não queria perder o marido, e filhinho pequenininho ainda, nem estava andando a criancinha ainda, nada, ela deu uma travada na hora que essa amiga distante ligou para ela para contar. Ela nem sabia se era verdade ou não, e ela ficou tão indignada, por quê? Porque ela já desconfiava, mas ela não acreditava, ela não queria saber. E aí ela tem os motivos dela, os pais dela já eram separados, porque o pai tinha traído a mãe, então já tinha um histórico da vida dela, da infância dela. Então, ela pensava que nesse casamento, não iria acontecer isso. Então ela estava assim, deslumbrante, alegre, feliz. Exatamente no momento que ela estava mais feliz do dia, essa amiga liga. Ela deu uma travada no coração, no emocional, e não falou nada.
não chorou, não gritou, não xingou, não perguntou nada e disse, não, isso é besteira. E desligou. Deu 1 hora, ela começou a se contrair toda, o corpo todo. E o rosto foi puxando para o lado esquerdo. Lado esquerdo significa conflito contra um homem, começando pelo pai, que deriva para o marido, namorado, filho. Então, olha que interessante. E ela ficou travada. Por que é que a paralisia do rosto dela não voltou mais ao normal? Se ela soubesse que fazendo oração do perdão para o pai dela, o rosto dela começaria a curar, que, claro, ela estenderia isso, o espiritual dela, o inconsciente dela, estenderia isso para o marido. Ela decidiria conversar com o marido, calmamente, tranquilamente, de forma madura, mas ela não tinha maturidade. Ela casou muito cedo. E ela casou deslumbrada, porque o homem era um deus grego. O homem era lindo. E ela sonhava com aquele cara. Então, ela com medo de perdê-lo, medo de ser verdade, ou medo de não saber o que falar, ela travou. Isto é um dos casos. Toda paralisia tem um momento de parada, de trauma, de bloqueio, onde a pessoa não se dá a oportunidade de procurar um psicólogo ou conversar com uma pessoa para poder desabafar. Porque tem gente também que tem paralisia ou pelo derrame cerebral, o acidente vascular. Quando ela começa a ficar nervosa, ela começa a gritar. Tem gente que começa a entrar nos nervos descontrolados. Com tanta raiva, com tanto ódio, por isso que eu chamo de Marte. Áries, Marte, né? Ferro na corrente sanguínea, raiva, ira. E a pessoa vai crescendo na raiva e ela começa a contrair os músculos. Porque quando você está com raiva, despeja-se na corrente sanguínea pelas glândulas suprarrenais muita adrenalina. Por quê? Instintivamente, para ataque, defesa ou fuga. Então, os músculos são preparados para uma guerra. E aí, quando você vai ficando com cada vez mais raiva, começa a gritar e não para mais, e chuta, bate, grita, xinga, o que vai acontecer? Excesso de adrenalina, a contração muscular se torna exagerada, extrapolada, segura os nervos, né? Pode dar um infarto na hora, ou um derrame cerebral, e daí pode dar, sim, uma paralisia sequencial ou uma paralisia momentânea. Principalmente no pescoço, nos lábios, os olhos começam a pular. Raiva da paralisia. E pode ser ao contrário. Nós temos uma pessoa querida que quando ela perde o controle emocional de algo que não deu certo, ela fica com o corpo tremendo, que fica tudo... Isso. O que é o tremer, né? O tremer é, tudo bem, o sistema nervoso central, mas quem manda ali na hora para sustentar os ossos são os músculos. Quer dizer, pode ser tanto a paralisia como pode ser o tremor no corpo. Exatamente. O tremor significa os músculos em espasmos. Isso. Isso. E aí a pessoa, na verdade, isso é raiva. O medo vem antes. E a raiva vem para proteger a pessoa. Porque a raiva é um instinto de sobrevivência, devido ao medo que ela tem. Então, como ela não tem a ação de raciocinar, de conversar, ou de esperar para elaborar ou consertar uma situação gradativamente, quando a pessoa entra num nível alto de ansiedade, medo e raiva, então tem tremor e espasmos ou contrações musculares tão violentas, o sistema nervoso central se desequilibra, enzimas do cérebro, serotonina, lítio, que dá alegria, euforia, desaparece. Não necessariamente a raiva, que nem você falou, é ela projetando em outra pessoa. Ela pode ser uma raiva para ela mesma, dela ter errado, que ela não se conforma de ter errado em alguma coisa, então ela fica com raiva dela mesma. Exato, porque olha só que interessante, até legal você estar falando isso, porque todos nós, por incrível que pareça, temos raiva de nós mesmos. Sim, de algo que nós possamos ter feito errado. E que a gente assim. projeta em cima de alguém. Porque todo mundo fala assim, olha, putz, por que eu não fiz tal coisa? Pô, que droga, por que eu não ouvi a minha intuição? Droga, por que eu fui falar? Não era para eu falar nada e deu uma encrenca.
Ai, por que que eu não tomei uma atitude? Por que que eu não fui atrás do meu sonho? Então, inconscientemente, ou até conscientemente, as pessoas têm muita raiva de si mesmos. Mas quando você vai fazendo uma psicanálise na pessoa, uma análise, você vai indo fundo, por que que ela está com raiva dela? Porque ela não reagiu de criança. Então ela estende o ódio, a raiva e a frustração inconscientemente, para quem cuidou delas, papai e mamãe. Porque elas não reagiram. Tem criança que começa a ficar com raiva das repressões, foge de casa, briga, bate de frente, né? Tem outras crianças que se tornam quietinhas, inibidas, obedientes de tudo, não reclama de nada pela ordem de alguma autoridade. E vai ser o riniteiro do futuro. Exatamente, vai ter rinite e sinusite, porque o nariz representa Perdão, gente, o ego. eu dei risada porque é uma comparação que é uma coisa Porque realizada. A gente a brinca, gente fala que é riniteiro. mas é uma coisa séria. Todas as pessoas que foram extremamente comportadas de tudo, porque eu já falei num programa atrás aí, já falou que isso. criança, toda criança saudável, ela é espeluteada. Pode ser bondosa, mas ela é brincalhona, ela é danada, ela tem aquele olhar de que vai aprontar, vai correr, igualzinho filhote de cachorro de gato, igualzinho filhote de qualquer raça. Eles gostam, agora se meus gatinhos que nasceram, eles já estão naquela fase de, eles nem andam direito, mas já estão um pulando em cima do outro, correndo, caindo. Criança faz isso, criança humana faz isso. Então se a criança, ela é reprimida nas brincadeiras, nos pensamentos dela, nas ideias que ela tem, nas iniciativas que ela tem, e ela fica parada, ela tem medo, ou ela tem respeito exagerado, ela terá problema na respiração no futuro, né, nos brônquios e principalmente no nariz, que representa o ego. Então, quando a gente fala em paralisia, nós estamos falando em raiva e frustração profunda, que veio através de um medo que a pessoa, porque medo é normal, tá? Todo mundo tem medo de atravessar a rua, né? Então você tem que se concentrar para atravessar a rua. Você tem medo de, às vezes, ligar para uma pessoa. Ai, meu Deus, eu vou ter que falar com ela. Tem gente que tem desentiria quando tem um medo de tomar uma atitude. Então, o medo, ele faz parte do seu controle, do seu instinto de sobrevivência e do seu equilíbrio e organização da sua vida. Senão, a vida era uma loucura. Você fazia de tudo a qualquer hora, sem medo de nada, poucos sobreviveriam, porque se arriscariam mais. Igualmente, aquelas pessoas que praticam o esporte radical. Segundo Freud, na psicanálise, isso se chama pulsão de morte. Inconscientemente eles estão desafiando a morte, a adrenalina, o medo. Eles estão indo de frente para a morte, de frente para o medo. E eles vão se fortalecendo cada vez mais. Por quê? Porque eles vão perdendo o medo. Mas sabemos por pesquisas que diversas pessoas que tiveram durante muitos anos praticando o esporte radical passaram a ter problemas renais, de fígado, porque excesso de adrenalina vai acabar com seus rins. E o medo, os rins representam o dinheiro. Então, se você tem medo de não pagar as contas, medo de não conseguir proteger financeiramente ou de segurança e proteção de uma casa, patrimônios, e você sempre se preocupa muito, sempre está se preocupando, vai ter pedras nos rins, inflamação nos rins, problemas renais. E daí, é em cima dos rins que tem as duas glândulas pequenininhas lá, das suprarrenais, que fornecem adrenalina para que a gente possa viver. Você tem que ter um pouco de adrenalina até para levantar o teu braço na hora de pegar o garfo com a comida e pôr na boca. Se você não tivesse adrenalina nenhuma, o seu braço não levantava. Então, olha que temos que conhecer o caminho do meio, para não haver a paralisia facial, paralisia das pernas, paralisia dos braços. Nós temos que entender que o medo significa falta de amor, falta de comunicação com o Deus Criador. Quando você entra em comunhão com Deus, quando você entra em relaxamento, aceitação dessa energia cósmica amorosa, esse Deus glorioso que criou todo esse universo, as galáxias, os planetas mais distantes, os sistemas solares iguaizinhos aos nossos, lá longe, com civilizações que um dia... Abafa.
Abafa o caso. Abafa o caso. Então, olha, esse Deus maravilhoso, que é puro amor e que deixou leis universais. O Pedro levantou os olhos assim, Ele arregalou. Que Deus deixou as leis universais pra gente. Para que a gente possa seguir e respeitar, não burlar as leis, fazer tudo direitinho. Quando você dirige o seu carro, seu automóvel, você tem que seguir as leis de trânsito, senão não fica uma baita confusão. Gente, no Egito e na Índia... É terrível lá no Egito. Não dá pra andar. É misturado com camelo, caminhão, ônibus, toque-toque, e não tem semáforo, tuk-tuk, né? E aí, quem toca buzina e passa. É a lei do mais forte, buzina e entra. Você viu que ali não tem acidente. É muito raro ter um acidente, por incrível que pareça. É incrível. Então, assim, tem que ter leis de trânsito para que haja uma harmonia. Um passa, o outro espera, a faixa para ninguém andar em zigue-zague, né? Por que ela me cutucou? Não entendi. Andar em zigue-zague. Tem faixa para andar no meio. Mas, então vamos mudar de assunto. Então, me fala sobre... Não, peraí, deixa eu terminar. Então, olha só. Existem também as leis do universo, que o cosmo, que o Deus Criador, que o Amon-Ra, sabe, o Deus, que você quiser dar o nome, o Dharma, existem leis. Se você burlar essas leis, não perceber, essas não burla. Não perceber, não ler, não entender, porque não existem placas. Já pensou, você está andando na rua, aí aparece uma placa assim, cuidado com o que você pensa. Já pensou? Tinha que dizer, né? Tudo que você pensa, acontece. Aí depois no outro cruzamento é assim, olha a lei do retorno. Legal. Cuidado, não xingue o motorista, porque você será xingado, né? Aí você vira outra rua, tá lá assim, semelhante atrai semelhante. Portanto, seja lá o que acontecer no trânsito, entenda que você que está vibrando nesta frequência, aí, né? Não tinha que ter na lei. Seria interessante. Se você xingar, tem outra placa assim do outro lado, né? Projeção. Cuidado, você pode estar se projetando e xingando outro motorista daquilo que você é. Já pensou? Uia. Aí ia ter tiro pra caramba nessa placa. Então, as pessoas não sabem dessas leis. Ou perderam de vista porque foi fragmentada com o tempo. Então, se você entender as leis do universo, se acalmar, relaxar, saber que nada acontece por acaso, se reconectar pela meditação, pela oração, pelo relaxamento, pelo Tai Chi Chuan, pela yoga. Ai, que lindo! E você se reconectar com essa energia maravilhosa de amor, então você saberá lidar com qualquer situação da família, qualquer situação do relacionamento amoroso, com os filhos, no trabalho, porque você não terá choques emocionais, porque você sabe que nada acontece por acaso. Seu emocional estará tão trabalhado, tão condicionado, não a aceitar, mas a compreender, e daí você não terá mais paralisia, viu? Mesmo Agora, porque semelhante atrai semelhante. Semelhante e atrai ninguém semelhante. nasce pela barriga errada, Exatamente. Né? Então, se você tem aí bronca de pai e mãe, ou de pai e mãe adotivos, ou de relacionamento, seja o que for, então olha só, cuidado, você está se espelhando nas pessoas. Então, se você quiser saber mais sobre conduta, o dia a dia, como você agiria no dia a dia, eu tenho um livro, ele é fácil de ler. É a lei da afinidade. Não é muito grosso não, viu? Não é grosso não, ele é fino. Ele é fácil de ler. A lei da afinidade. Então, você está em todas as livrarias, está também na nossa loja virtual, onde você pode adquirir o livro na sua casa, que é www.lojacristinacairo.com.br. Ou na nossa livraria física, que é na Rua Pelotas, número 106. O Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que é onde o Lu vai passar a agenda agora, dos compromissos que nós temos com palestras, cursos, fica na Rua Pelotas 106, como ele falou, 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa. É muito fácil, na frente do Multishopping, ao lado do Sesc. Então, tem 4 estacionamentos, 2 hotéis
bonzinho, bacana, sabe? Que fica nas Confortável. mediações, né? É. Então tem o Hotel Estela. Como é que é o hotel ali da Eu não lembro Conselheiro o outro, Rodrigues não sei, Alves? no próximo programa a gente vai falar. Mas de qualquer maneira, se vocês ligarem lá para o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, se você é de outra cidade e você está querendo vir para o nosso curso, agora principalmente no feriado, Exatamente. viaje A para o nosso nossa estabelecimento. agenda vai estar bem cheia para quem quiser passar o fim de semana aqui, que não vai viajar amanhã, né? No feriadão É porque, prolongado. olha, quinta, sábado e domingo, que é o pacote, não é o pacote, você pode escolher o dia que você quer. É feriado. Na Então, quinta-feira, amanhã. na quinta-feira é feriado, às 14 horas tem a palestra que ele vai falar. E sábado e domingo. Então, se você não for viajar, vai lá falar Vamos com lá. a gente. Então, continuando. Lembrando que agora, aos domingos, às 8 da manhã, temos o programa Linguagem do Corpo aqui pela Rádio Mundial. Aos domingos, às 8 da manhã também, tá bom? Isso, ou pelo YouTube, Ou pelo YouTube. se você Vamos lá. perdeu. Dia 21, amanhã, feriado, se você que não for viajar, nós temos a palestra de Linguagem do Corpo e Leis Universais, que a Cris vai ministrar amanhã, das 14 às 16 horas, tá bom? Ainda no feriado vai haver um curso de massagem quick, que é aquela massagem que é feita na cadeira, você sentado, não é na cadeira, é você Tem que ter sentado outra na palavra cadeira. pra falar isso, não A é gente vai possível. mudar isso. No dia 23, Só um minutinho. Gente, sabe qual é a cadeira Quick? É uma cadeira especializada em que o cliente enfia a cara naquele buraquinho. Tem gente que não sabe, por isso que eu estou explicando. E ele relaxa, ele fica inclinado um pouco para frente, sentadinho. E o terapeuta, ele trabalha pontos estratégicos do corpo, liberando dores corporais, inflamações corporais, articulações. E é uma massagem rápida. mas é porque outro dia eu falei massagem na cadeira, todo mundo falou, nossa, Foi, a cadeira minha mãe recebe falou, massagem? minha mãe também falou assim, a cadeira tá com dor. Então, gente, esse trabalho de Quick é muito legal. Um dia você adquire a sua cadeira e você pode ajudar a família e pode, inclusive, ser profissional de Quick, né? De massagem Quick, vai ter certificado. No dia 23, no sábado, a Cris vai ministrar um workshop de linguagem do corpo das 10 às 18. Dia 23, Vai ser lá né? no dia 23, no sábado, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Linguagem do corpo, linguagem do rosto, convivências e, por favor, nos meus cursos é necessário ficar de roupas brancas. Você pode não vir com elas, pode trocar Pode lá no se trocar Instituto. lá, tá? Por quê? Porque eu faço a harmonização da sala e equilíbrio emocional das pessoas. Não tem nada a ver místico. O branco é a soma de todas as cores que leva à harmonia da aula. E no dia 24, no domingo, das 9 às 13 horas. É aquele famoso curso que a Cris sempre ministra no instituto dela, né, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, quando a gente não viaja, né, para fora de São Paulo. Então, no domingo, ela sempre dá esse curso. Não, olha, se vocês perderem, não é todo domingo que nós estamos em São Paulo. Mas tem que para acessar poder, o site, que a pessoa vê os outros dias exatamente. que já estão marcados. Então, assim, domingo, dia 24, às 9 às 13, é o curso de meditação, que é aquele curso que é para você aprender a fazer na sua casa. Se você diz assim, Cris, eu não consigo meditar, sabe, o barulho me atrapalha, o excesso de pensamentos ficam na cabeça, não dá para meditar, o corpo dói, então eu vou desmistificar isso. Eu vou mostrar para você que qualquer pessoa de qualquer idade, até cadeirante, todo mundo pode praticar a meditação e ter os benefícios da cura, os benefícios da harmonização, os benefícios da harmonização na família, até viagem astral, de uma maneira tão simples que você vai entender que era tão fácil controlar os pensamentos e aceitar os barulhos, tá? Então, domingo agora, do feriado, das 9 às 13, curso de meditação para você aprender a fazer em casa. Roupas brancas. E ainda nesse mesmo domingo, dia 24, curso e iniciação do Reiki 1, método Zui tibetano. Se você quer ser reikiano, então vocês vão fazer o Reiki 1, com certificado, tudo, com o Ricardo e Maria Cairo. No dia 25, na segunda-feira, palestra gratuita beneficente lá em Mogi das Cruzes, Ai, que lindo, em prol gente. da Vamos ABCCAT, ajudar. É lindo. do nosso irmão Luiz e da Lourdes, que a ABCCAT é uma entidade que
cuida, né, do pessoal do câncer. Do E a Hospital entrada do do Hospital do Câncer. Câncer. E a entrada são 2 litros de leite ou sustagem, aquela leite sustagem que é para Que vende as em pessoas que farmácia. vendem em farmácia. É necessário levar o mantimento, o leite ou sustagem, tá, gente? Isso, dá o telefone. O telefone do Luiz, lá na Mogi das no Cruzes. é o 4796-8221. Dá uma repetida pro pessoal anotar. 4796-8221. Se você perdeu, depois tem no site. E lembrando que a gente sempre leva todos os meus livros de linguagem do corpo para quem quiser adquirir no final, porque muita gente pede. Quando a gente não leva, o pessoal, cadê seus livros? Verdade. Então a gente leva em todo lugar. E na terça-feira, né, no dia 26, vai haver 2 palestras. Isso. Uma que é prosperidade financeira com espiritualidade, que é comigo, Luiz Cairo, e simultaneamente em outra sala, palestra só para mulheres, como ser feliz no amor pela linguagem do corpo, que vai ser feito pela Cris. Então, olha, a prosperidade, com a prosperidade financeira, com espiritualidade, eu tenho que sempre avisar. A palavra espiritualidade não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espíritos. A palavra espiritualidade significa a evolução do ser, comportamental. Então o Lu vai ensinar você a ganhar dinheiro de forma elevada. E as mulheres vão aprender a ser felizes no amor. 5082-2822. 5082-2822 e o site www.linguagemdocorpo.com.br. Todos esses programas são colocados no YouTube pela Marli Andrighetti, que a gente gostaria de fazer um agradecimento a ela. Muito porque obrigada, assim querida. que termina o programa, ela já coloca no YouTube. Fica rápido, Então vocês têm toda a programação do YouTube lá. Gente, muito obrigada, um beijo no coração e paz profunda. Tchau.